da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, as pessoas envolvidas com a igreja de Tessalônica, eles tinham coração e a mente cheios de convicção da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que o que Jesus havia prometido, ele havia de cumprir, e eles depositavam a sua esperança, e eles depositavam a sua fé, e eles acreditavam justamente nisso. E assim também nós precisamos cultivar essa esperança no nosso coração, na volta gloriosa do Senhor Jesus. E a igreja de Tessalônica acreditava e alimentava isso, que eles estariam para sempre com o Senhor e habitariam na casa do Senhor para todo sempre, como os ensina Salmos 23. Havia esperança da vida eterna. Queridos, quando a gente fala de esperança, nós não podemos distorcer a mensagem da palavra de Deus. Nós não podemos pensar que, ao pensarmos em esperança, essa esperança seja passiva, que essa esperança seja uma esperança inerte, omissa, alienada, alienante, mas uma esperança comprometida, servindo ao Deus vivo e verdadeiro, como diz a palavra de Deus. É uma esperança que nos envolve para o trabalho, para a expansão do Evangelho. Queridos, essa era a face da igreja de Tessalônica. A igreja laboriosa tinha a fé firme, a igreja laboriosa tinha a fé inabalável de que um dia veria o seu Senhor face a face. A igreja do coração de Deus é a igreja dos meus sonhos. A igreja do coração de Deus, meu irmão, minha irmã, é a igreja dos seus sonhos? Então diga uma vez forte: ela é a igreja dos seus sonhos? Amém. Glória a Deus por isso. A igreja do coração de Deus é a igreja dos seus sonhos, é a igreja que Deus quer. Uma igreja laboriosa e não morosa, uma igreja cheia de convicção da vinda gloriosa do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. É assim que a igreja sentia da esperança em suas vidas. A igreja de Sarandi é a igreja do coração de Deus. Se a igreja de Sarandi é a igreja do coração de Deus, então ela é também a igreja dos meus sonhos. Uma igreja onde há esperança de vida eterna e que se manifesta por meio do serviço cristão, uma vida envolvida, não alienada, mas comprometida com a palavra de Deus e com esse Deus da palavra. E agora, queridos, eu quero finalizar dizendo que a igreja de Tessalônica viu em seu interior conversões verdadeiras acontecerem para a glória de Deus. Ela pôde contemplar isso, mas, queridos, ela contribuiu para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo em sua região. Ela foi bem representada e estava significativamente representada. É a igreja laboriosa. Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas igrejas, a experiência de muitas igrejas locais hoje, queridos, que são morosas, vagarosas em extremo. Atravessam anos e anos e anos sem ver uma conversão acontecer em seu meio, sem fundar uma única congregação ou abrir um único ponto de pregação. Seus membros geralmente estão cansados demais, desanimados, vivendo como aqueles que estão desesperançados. Não tem esperança da volta de Jesus Cristo, segundo
duvidar não tem esperança nem mesmo da própria vida eterna. Deus não quer essas igrejas assim. E se você veio aqui nesta noite, é porque é com você que Deus quer falar. Já que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é a denominação da igreja presbiteriana do Brasil. Faça assim, a igreja sou eu. Diga, a igreja sou eu. Se você disser a igreja somos nós, você pode ter uma forte tendência de colocar-se à parte. Então é melhor dizer a igreja sou eu. E é com você que Deus quer falar. Deus não quer você e eu assim. Deus não quer que nós sejamos morosos, frouxos, sem brilho, sem amor, sem esperança, sem ardor missionário. Ao contrário, Deus deseja ver-nos laboriosos, vigorosos, frutíferos, porque a palavra de Deus diz que a todo que crê está ali inserido nele, que permanece nele, produz muitos frutos. Como tem sido a sua vida como igreja do Senhor Jesus Cristo? Como tem sido a sua igreja? Como tem sido o seu coração? Laboriosa como igreja ou morosa? Se amorosa, o que levou a essa situação? E o que precisa ser feito para mudar a sua história? É possível mudar. Eu gosto de um texto maravilhoso de Lucas, capítulo 1, verso 37, que diz: para o meu Deus não haverá demasiadamente impossível em todas as suas promessas. Por isso, meu irmão e minha irmã, é possível mudar. O que estamos testemunhando aqui hoje, nesta noite, e eu testemunharemos também amanhã, com a recepção de novos membros, através do batismo e profissão de fé, é justamente a confirmação dessas virtudes que encontramos na igreja de Tessalônica, presentes na igreja presbiteriana da Operária. O que estamos contemplando hoje aqui nesta noite são as mesmas virtudes que encontramos na igreja de Tessalônica e agora também na igreja presbiteriana de Santi. E creio que muitas igrejas do Senhor Jesus Cristo espalharam sobre a face da terra. Queridos, uma igreja que tem se tornado um centro de conversões verdadeiras, um centro de propagação do Evangelho e um centro de esperança em Cristo. Que Deus nos ajude com sua mão poderosa para que vejamos também todas as nossas igrejas, grandes ou pequenas, nas pequenas ou nas grandes cidades, renovando o seu vigor espiritual, com firmeza nas Escrituras e na sã doutrina, com a consciência clara da vocação que vem do próprio Deus, com humildade sincera, com o coração posto depositado no Senhor e em total dependência do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Trabalhemos e oremos por uma igreja laboriosa e fiel para a glória de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém.